fala sobre o que é o Acnur, onde que atua, o que ele faz parte na ONU, como você conseguiu também. Eu acho que, enfim, ajuda, né, muito, pessoal. Assim, o Acnur, ele é a agência da ONU para refugiados, ele vive crescendo muito ao longo dos anos, inclusive ele está completando 70 anos de trabalhos, ele ajuda pessoas que são forçadas a se deslocar por diversos motivos, seja por questão de guerras, conflitos internos, perseguição política, etc. Então, a gente tem esse mandato de proteger e garantir direitos dessa população. Falando do meu trabalho específico, eu estou trabalhando no escritório do Acnur aqui em Belém, que funciona muito mais como um escritório de advocacy, a gente ajuda os atores públicos a poder realmente resolver melhor toda essa questão, que eles possam fazer uma administração melhor de toda essa questão que está acontecendo, esse fluxo migratório que acontece. Então, a gente tem muito aqui a presença forte de indígenas de etnia Uarau, e a gente faz esse trabalho de fortalecimento de capacidades para poder ajudar as prefeituras, o governo do estado, para que a gente possa realmente atender essas pessoas de uma maneira digna, uma maneira que realmente seja a altura deles, porque são seres humanos, então a gente precisa tratar eles com dignidade, com a dignidade que a pessoa humana merece. Então, Perfeito. eu acho que o nosso trabalho vai muito nesse sentido. Perfeito. Acho que dá para estar entendendo aqui que o papel aí é o quê? Capacitar, vamos dizer, prefeituras e governos para receber, né? Não só ali, a pessoa ela vai ter onde ficar aqui, mas também inserir ela, né? Sim, sim. É porque, na verdade, isso vai variar de operação para operação do Acnur. Tem operações que estão realmente da que o Acnur que provém os abrigos, tem operações que são, enfim, o Acnur que provém tudo, tem outras que é mais o governo, então isso vai variar muito da legislação de cada país, vai variar muito da situação local. Em Belém, a gente faz esse trabalho de fortalecimento de capacidades. Então, sim, a gente, inclusive, fechou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria do Estado de Justiça e Direitos Humanos recentemente. Foi um momento muito legal, a primeira-dama do Estado pôde participar também com a gente, onde a gente vai estabelecer o espaço da pessoa refugiada e imigrante, onde as pessoas vão poder vir e obter acesso a informações sobre como o Sisconari, que é o sistema para os refugiados, vão ter condições de ter acesso a protocolo de refúgio, enfim, diversas outras questões que são necessárias para eles. Inclusive, a gente, em parceria com a Aldeias Infantis, SOS, a gente conseguiu também levar uma pessoa, uma liderança indígena ao Aral, para essa cerimônia de abertura, que foi a Gardênia. Eu posso deixar o link da matéria para vocês depois. E ela fez um papel de ativismo muito bacana, porque ela falou que era muito importante aquele momento, mas também era importante a comunidade estar inserida, então ela fez um requerimento para que eles pudessem também estar colocando pessoas refugiadas de etnia Uarau lá, porque muitas vezes pessoas de etnia Uarau, os indígenas, não falavam português, não falavam espanhol, e eles precisavam de alguém que entendesse eles. Então, foi prontamente atendido pelo governo do estado, pela primeira-dama, pelo secretário, e está no processo de tramitação isso. Então, assim, são essas ações que a gente toma que fazem realmente uma grande diferencial na vida dessas pessoas que estão se deslocando. E calma, hoje é dia 20 de abril, inclusive a gente comemora hoje o Dia Mundial do Refugiado. Então, que a gente possa realmente refletir sobre isso, porque ninguém se desloca de maneira forçada, porque o nome já está dizendo, deslocamentos forçados são porque as pessoas estão fugindo de graves perseguições, elas estão sofrendo graves violações de direitos humanos, então elas estão sendo obrigadas a sair dos locais de casa dela. E quando a gente para pensar, se acontecesse algum problema na nossa casa, eu acho que o primeiro local que a gente ia pensar em ir não ia ser um abrigo do governo, ia ser a casa de um parente, a casa de um amigo. Para a pessoa chegar a procurar um abrigo de governo, é porque ela realmente necessita dessa ajuda, e eu acho que é função do Estado, é função das Nações Unidas, é função da sociedade como um todo dar uma resposta a essa situação. Definitivamente, definitivamente. Eu vejo isso muito, e também volto a dizer, é um dos focos aqui do canal, de que as pessoas, por exemplo, têm, como posso dizer, aquele preconceito, nossa, a pessoa, ela tá vindo aqui, um imigrante, um refugiado, roubar o meu emprego. Não, ela tá vindo ali, gente, para garantir o direito dela de viver, de exercer a cidadania, de ter os direitos humanos garantido,
E não é cobrando dessas pessoas, e sim cobrando do seu governo, dos seus, como fala, dos seus, fugiu a palavra, mas enfim, dos governos, Patrões. para que não Não, não tem nada a ver, não. enfim, exigir dos governos, como posso dizer, medidas para que aumente o emprego, que desenvolva tecnologias. Políticas públicas. Políticas públicas. Muito obrigado. A palavra não vinha. Então é isso. Você não pode focar nessas pessoas que estão vulneráveis, estão procurando um novo meio de poder tocar a vida de pouco em pouco. Pensa, muitas vezes ela vem sem saber a língua, ali cultura, tudo. na cara e coragem, exatamente, porque estava insustentável viver no país. E, cara, imagine você, por exemplo, tendo que mudar toda a sua vida, sair da sua zona de conforto, que queira ou não, o que a gente vive. A gente está dentro do nosso país, tem assim assado, não nas melhores condições, mas estamos na zona de conforto. Agora imagine se vocês pegando essa aí, saindo, e aí? Aí você é recebido com pedras, por exemplo. Essa questão das pessoas ter essa visão, né? Ah, vai roubar meu emprego, que não sei o quê. Entra no preconceito mesmo, a raiz, que é a pessoa acaba indo para algo mais preguiçoso, né? Ela não quer pensar muito o que pode ser feito e tal. Ela não, ela já vai e julga tipo, aquilo ali, sabe? Que tá muito mais fácil para ela chegar e já julgar uma pessoa que chegou do que ela entender todo o contexto, de por que que não tem trabalho, não tem, entendeu? Ela não pesquisa muito a fundo, né? É preguiçoso de certa forma. E nessa questão da pessoa realmente se deslocar é muito complicado. Para quem estiver assistindo aí e já mudou de casa, alguma coisa assim, já sabe quão complexo é. E dentro do próprio país já é algo cansativo. Agora imagine uma pessoa que vem de outro país, não entende nada da outra língua, não entende a cultura, não entende nada, e ainda é julgada ainda para ajudar. Então é uma situação muito crítica, muito triste mesmo de. As pessoas procuram meios práticos, fáceis de jogar a culpa e vai nisso, sabe? Não, tem que pensar um pouquinho, colocar em outras esferas. Sim, é por isso que é chamado de ignorância, né? Porque daí a pessoa realmente não pegou informação sobre aquilo, ela só foi e atacou, né? Mas se vocês pararem para pensar, inclusive as pessoas, a gente tem uma sensação de pensar que apenas brasileiros têm direitos. Mas mesmo as pessoas que não são brasileiras têm direitos também. E se a gente pensar na nossa própria Constituição, a gente coloca que os acordos internacionais celebrados pelo Brasil têm valor constitucional. E o Brasil assinou diversos acordos sobre refugiados. Assim, a gente tem diversos estatutos, diversos regulamentos que garantem a essas pessoas esses direitos também. Então, elas, aqui no Brasil, elas também têm esse direito. Assim como eu tenho direito ao trabalho, uma pessoa também que está vindo de fora, dependendo do status dela, também vai ter direito ao trabalho. Sim. Então, na verdade, elas não estão roubando direito de ninguém, não estão roubando o emprego de ninguém, elas também estão reivindicando o direito que também é delas. Exatamente. E tem outra ainda, né? Muitas vezes essas pessoas que têm essa visão, elas param e pensam, tipo, que a pessoa, sei lá, só entrou no país e boa, é isso. Ela não pensa que tem toda uma organização por trás, que nem no caso da ONU, para poder auxiliar tudo. Ela acha que a pessoa tipo, só chega para poder, sei lá, atrapalhar a vida dela. E não tem cabimento isso, sabe? Não tem noção nenhuma das coisas. Eu sendo, vamos dizer assim, bem nada político, nada assim. A pessoa muitas vezes pode vir ilegal. Cara, sim, entra aqui no país, ela tá em uma atitude extrema de buscar qualidade de vida, garantir vida aos filhos, continuar a vida nisso e naquilo. Questões burocráticas trata-se depois. Sim. E vale dizer que né? Perdão, pode? Não, só para falar que a questão é o acolhimento em si, né? Podia ser alguém da sua família, podia ser você mesmo ali. Então, mas é questão da pessoa ter noção, ter empatia, né, com o outro. Ser humano. Sim. E vale dizer também que a entrada no território nacional com documentos irregulares ou com documentos que sejam falsificados, mesmo que a entrada ela aconteça
de maneira irregular, isso não interfere de nenhuma maneira num pedido de refúgio, porque a gente entende que as pessoas se submeteram a essa situação de estar entrando com documentos que não são verdadeiros no país por uma questão de necessidade humanitária. Então, eles não são penalizados por isso. Não eu acho até engraçado quando a gente para pensar, porque não chega a ser ilegal, é irregular. Porque ilegal é quando você acaba cometendo um crime. E, na verdade, isso não vai ser um crime, ele vai ser considerado um ato administrativo. Então, é apenas irregular, não chega sequer a ser ilegal. Sim. É que a gente fala, tem essa visão ilegal em si por conta dos Estados Unidos, né? Que falava que os mexicanos eram ilegais, mas também não, é a mesma questão. Você chega a ser ilegal se você comete algum crime ali no país em si. Eu tive um pouco disso quando eu fui para lá e eu percebi que tem muitos brasileiros e outras pessoas que estão irregulares. Agora, sei lá, se a pessoa enche a cara e está irregular, por exemplo, e causa algum acidente e tal, daí sim ela está ilegal e vai ser deportada e tal. Aí é outra questão, né? Então, E vale até ressaltar que na questão dos refugiados, quando você está solicitando refúgio, você não pode, inclusive, cometer crimes. Então, é por isso que a gente fala, tipo, não pode cometer crimes. Então, se você cometer um crime, você vai perder o seu direito ao refúgio. Então, o pessoal fala, os refugiados são criminosos. O refugiado não pode ser criminoso. Porque se ele for criminoso, ele não é refugiado. uhum. E é importante discutir sobre isso, porque é algo que eu não vejo assim ser tão discutido. Até é discutido, mas esses termos mesmo, tipo ilegal, irregular, é algo que você não se vê muito na internet. A gente mesmo, que nem o Vini falou, a questão de ilegal, eu também falei, acho que eu falei uma hora ou outra ilegal, só que é algo que é passado, né? Então a gente tem que sempre Sim, filtrar e tá ali. não, claro, isso é um aprendizado constante. Eu mesmo, antes de entrar no Acnu, eu também tinha um pouco de... Isso é coisa que a gente acaba pegando com a prática do dia a dia do trabalho. Mas, assim, por isso que é muito importante, é muito bom esse espaço que vocês estão promovendo, para que a gente possa realmente trazer essas reflexões. A gente precisa também... A gente promoveu recentemente aqui em Belém um café da manhã com jornalistas para a gente justamente poder falar e discutir como que a gente faz essa cobertura midiática sobre a questão de refúgio, tratar de algumas terminologias, para que a gente possa tratar um pouco de legislação, para que a gente realmente possa entender o que está de fato acontecendo. Porque é um papel de todos nós, e assim, é um processo de educação constante. Exato. Pode ser, às vezes, bobo para algumas pessoas, mas a forma que você passa certa informação, o tipo de palavra que você usa interfere muito no sentido que a pessoa vai ter em relação a certo grupo, a certo... Enfim. Então, sim, Isso fere a pessoa, né? É um exemplo clássico é a questão de, tipo, eu falo assim, mais assim do Brasil, o machismo, a homofobia e o racismo, tem palavras ali que machucam, né? Querendo ou não. Então, às vezes a Claro. gente foca nesses três, né? Que é aqui dentro do Brasil e acaba esquecendo que tem a questão do imigrante e tal, né? Que também são minorias, querendo ou não. xenofobia, né? Sim, a xenofobia também tem que ser discutida. Eu acho engraçado, inclusive, como tudo é uma questão de ótica e do referencial. Porque se você for para pensar, por exemplo, não muito tempo atrás, a gente viu uma matéria de Portugal em que você tinha uma caixa com pedras para você atirar em brasileiros. Então é engraçado como a gente acaba cometendo xenofobia com pessoas de outros países da América Latina, e de repente a gente sofre xenofobia na Europa, e aí vejam como tudo parte do referencial. Então é muito sobre isso, pode acontecer com qualquer um de nós. Exatamente. Eu senti Então a isso nos gente não Estados pode... Unidos. Eu senti um pouco da questão de xenofobia nos Estados Unidos. A gente entra naquela questão, né? Essa é clássica, que a pessoa vem e fala que eu sou do Brasil, ela já vem falando espanhol. Tem pessoas que se incomodam com isso. Eu dei risada na hora, eu achei engraçado. Tipo, mas isso sou eu. Tem pessoas que realmente ficam incomodadas. E teve um caso que, tipo, eu trabalhava num hotel e a mulher simplesmente, eu arrumava a cama, ela vinha e desmanchava a cama, tipo, e é isso. Tipo, minha chefe, sabe?
e só para me atrapalhar, basicamente. Então, não tinha justificativa, sabe? Então é algo bem complicado. Aí eu até saí do trabalho por conta disso, que tipo, todo dia era assim, e realmente você via que a pessoa tinha um certo ódio por você, sabe? Então é complicado, quando você sente na pele mesmo, aí a pessoa que se toca, assim. Eu não tinha muito essa dimensão, assim, da xenofobia em si. Eu sabia que tem que respeitar tudo. Mas quando você sente na pele mesmo, é totalmente diferente. Sim. Você chegou a passar por alguma situação assim, entrando nessa questão de xenofobia na Inglaterra? Não, graças a Deus eu tive uma oportunidade de estar com pessoas realmente sensacionais. O local onde eu fui era um local que estava realmente preocupado com o nosso bem-estar, preocupado com a nossa saúde, até por uma questão de pandemia também, estavam fornecendo todo o suporte que eles podiam para a gente, estavam preocupados, inclusive, com a nossa saúde mental, que era um tema que não era muito abordado, mas que eles estavam também preocupados. Enfim, tive, graças a Deus, a gente sabe que existem alguns movimentos de ultradireita na Europa, movimentos nacionalistas e xenofóbicos, mas graças a Deus eu não encontrei com nenhum desses, com nenhuma pessoa que me tratasse dessa maneira. Eu fui sempre tratado com muito respeito. Inclusive, agradeço as pessoas que me receberam, que realmente foram pessoas sensacionais, tanto na Inglaterra, quando eu estive lá, quanto em Portugal. Então, foram realmente pessoas muito respeitosas e que tiveram todo o cuidado e todo o trato na hora de lidar com a gente. E também falando questão de xenofobia, eu falei da Inglaterra, mas você visitou outros países, mas você vê como que é algo que é nosso, assim, que, por exemplo, a gente já focaliza em países do norte, né, países já de primeiro mundo, que lá, querendo ou não, é que a gente pensa, assim, que existe mais xenofobia e acaba esquecendo dos países mais ao sul, né, mais abaixo, e que também tem xenofobia, querendo ou não. Eu tenho até uma outra percepção, que isso na verdade é uma coisa da gente brasileiro mesmo. É porque a gente não acha que a gente pode sofrer xenofobia na África, a gente não acha que a gente pode sofrer xenofobia na Ásia, na Oceania. Não, porque nós Uhum. somos melhores que esse país. A gente só fica atrás da Europa e dos Estados Unidos. Então tá tudo É, bem a Europa e os Estados Unidos fazer xenofobia com a gente, mas assim, é aquela coisa, eles são o primeiro, o segundo, aí nós somos o terceiro. Aí da gente para baixo a gente pode fazer. Então eu acho que é muito até uma coisa da gente perceber, da gente, e não você, mas tipo, um coletivo, imaginário coletivo, como se o Brasil fosse melhor que outros países. sim, exatamente. A subpotência regional. Exato, exato, exato. É nesse ponto mesmo. Por isso que é o que a gente toca aqui. A gente dá as costas para os nossos vizinhos, que tem um potencial enorme na questão diplomática, questão de comércio, enfim, de N assuntos, e volta os olhos para Estados Unidos e Europa. E é isso, acabou, acabou. Sabe? Uhum. É isso que a gente sempre toca aqui no canal. Sim, o mundo não é só país de primeiro mundo, querendo ou não. E é engraçado porque acaba que se você aprender aos poucos, você expande essa questão, que nem aqui em São Paulo mesmo, eu aprendi na escola que paulista é muito, que realmente se acha o dono aqui do Brasil, né? E isso abriu muito meu olho, assim. Eu aprendi numa aula de sociologia, meu professor comentou, né, que aqui em São Paulo tem muito essa cultura, assim, de realmente achar que, nossa, o foco do Brasil é esse. Voltando ao assunto que nós comentamos no começo. E você vê como que é as coisas, né? Acaba que entra na mesma questão do brasileiro no geral, né? Que acha que, tipo, realmente é um puta país, assim. Realmente, querendo ou não, um país, uma potência boa, assim, só que você tem que ver os outros como iguais, independente da questão econômica. Eles são seres humanos como qualquer outro. Então, assim, é só você pensar nisso, não é algo tão complexo você pensar dessa forma, né? Agora, as pessoas, sei lá, acaba atacando por preguiça mesmo. Não sei o que acontece, assim. Eu vejo muito a sustentação da própria ignorância, o ego. Você não aceitar que está errado, que o seu ponto de Sim. vista está errado. Aí você vai e você quer sustentar ainda mais a sua ignorância, e aumentando o ódio, aumentando o discurso racista, xenofóbico, homofóbico e assim por diante. Então, eu acho que um dos focos é você diminuir um pouco o seu ego, assumir que errou. Não é vergonhoso você pegar e falar, opa, eu errei naquilo.
E beleza, passou. Todo mundo passa por isso. A gente, por mais que a nossa vida aqui na Terra seja curta em relação a muitas coisas, mas a gente vive até um tempo suficiente para errar muito. A gente acerta, mas a gente aprende muito com os nossos erros. Não é vergonhoso de nenhuma forma você mudar o seu discurso porque você falava antes ali, era isso assim, assado. Agora, opa, eu revisei, eu estudei, eu fui atrás de fontes confiáveis. Quando eu falo fontes confiáveis, eu quero dizer o seguinte: não é você ver uma primeira matéria, uma única coisa ali e assumir aquilo como verdade. Compare. Uhum. Por favor, você que esteja assistindo aqui, viu algo? Tenta conferir se outros veículos, se outras fontes, outros estudos também falem sobre isso. Para aí sim você sair falando. Porque no acho e não acho, você acaba aumentando um discurso de ódio muito grande em relação a alguma coisa que pode ter causas extremas que depois você pode vir de se arrepender. Então, por Sim. favor.